pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Imagina a seguinte situação: a pessoa passou a vida toda com o físico mais magro, né? Aquela dificuldade tremenda para ganhar massa. Aí, finalmente decide levar o treino a sério. Monta-se aquela dieta com um superávit calórico, o treino começa intenso e, surpresa! Nas primeiras semanas, em vez de se sentir forte e com os músculos aparentes, a sensação é de estar muito pior. Bate aquele inchaço absurdo, um peso extra na balança e um desconforto gigante. Olha, como treinador, a gente já viu isso acontecer centenas de vezes. E é exatamente aí que a esmagadora maioria joga a toalha. Mas muita calma nessa hora. Hoje, a gente vai decodificar o que realmente acontece no corpo durante os primeiros 30 dias de ganho de massa. Porque acreditem, as sensações físicas imediatas e o que de fato está rolando biologicamente são coisas completamente diferentes. Para tirar tudo isso do escuro, a gente vai passar rapidinho por 6 pontos aqui no nosso material. Primeiro, a armadilha das primeiras semanas. Depois, a fisiologia desse falso ganho, a matemática da gordura, o ponto de estabilização, como separar o inchaço da gordura real e, por fim, montar o nosso guia de sobrevivência. Ponto 1. A armadilha das primeiras semanas e aquele choque inicial. A psicologia aqui pega muito forte. Quando quem sempre teve dificuldade para ganhar peso começa a comer mais, bate aquele medo silencioso de só ganhar barriga, sabe? E os primeiros dias parecem confirmar exatamente esse pesadelo. Funciona mais ou menos assim. No dia 1, começa aquele superávit, digamos, umas 1000 calorias a mais. Tudo certo. Mas aí, lá pelo dia 3, a balança dá um salto rápido. Chega o dia 5 e o abdômen tá super distendido, principalmente à noite. No dia 7, a balança já pode estar acusando 1 kg ou até 1,5 kg a mais. A reação natural do aluno? Pânico total. A pessoa faz as contas de padaria e acha que vai ganhar 6 quilos de pura gordura no mês. Aí ela corta tudo e volta para estaca zero. Mas vamos pro ponto 2. A fisiologia do falso ganho. Vamos ver o que está acontecendo sob o capô de verdade. Entender isso aqui é o que vai acabar com o desespero de vez. O corpo está só reagindo super bem ao estímulo. Tá? O segredo é a relação entre o glicogênio e a água. Atenção aqui, glicogênio não é glicose solta ou açúcar no sangue. É a reserva de energia que fica estocada direto no músculo. Como a nova dieta tem mais carboidrato, esses estoques aumentam. E a gente tem uma estimativa fisiológica fascinante. Para cada 1 grama de glicogênio guardado, ele puxa junto cerca de 3 gramas de água. Claro, isso não é uma lei universal engessada para todo mundo, mas serve como uma ótima estimativa. Então pensa só, se o corpo guardou uns 300 gramas de glicogênio novo, isso já dá quase 1 quilo a mais de água na balança. E detalhe fundamental, essa água é vital. É o fluido que vai dar suporte de verdade para o treino pesado. Então não é algo sem importância, é absolutamente essencial. Aí sempre vem a dúvida. Nossa, mas por que o abdômen incha tanto? A resposta é física básica e não tem nada a ver com gordura se acumulando do nada. Primeiro, tem o aumento do volume de comida no intestino. Mais alimento, mais espaço ocupado. Simples assim. Segundo, digerir esse extra de carboidrato e fibra gera mais gases digestivos, o que é um processo super normal. E terceiro, rola uma retenção inflamatória de água por causa do volume novo e intenso de treino. A barriga incha porque é justamente na região abdominal que todo esse trânsito extra e a digestão ficam mais visíveis. Avançando para o ponto 3, a matemática da gordura corporal é o nosso choque de realidade. Quando o medo de engordar atacar, a melhor estratégia é usar a razão. Guardem bem este número, 7.000 calorias. É uma estimativa simplificada que usamos como referência na nutrição. Para construir 1 quilo de gordura real, o corpo precisa de um superávit acumulado de mais ou menos 7.000 calorias. Então, se o acréscimo foi de 1.000 calorias por dia, em uma semana, deu 7.000 calorias extras. Logo, se a balança subiu 1,5 kg logo na primeira semana, a matemática simplesmente não bate. É impossível que esse peso todo adquirido tão rápido seja puramente gordura. Fica bem mais fácil de entender vendo como esse pico de peso se divide nesse gráfico. A imensa maior parte daquele ganho inicial é de fato água e glicogênio muscular. Uma segunda parcela ali, bem considerável, é puro volume digestivo. E a gordura e o músculo real são só uma fração minúscula lá no final. A fisiologia reconhece de forma honesta que sim, uma pequena parte desse ganho pode ser gordura, mas não é o montante inteiro. A esmagadora maioria desse impacto na balança é apenas hidratação e comida em trânsito. O que nos leva ao ponto 4, o ponto de estabilização. Passada aquela turbulência inicial, é hora de ter paciência. Seguindo a linha do tempo, as coisas começam a se alinhar.
Lá pelo dia 10, os estoques de glicogênio começam a bater um limite. Afinal, eles não crescem infinitamente. Aí o peso na balança dá aquela estabilizada. No dia 14, o músculo de verdade já está sendo construído, mesmo que a gente não consiga ver ainda. No dia 21, que é uma janela de adaptação comum para muita gente, aquele inchaço digestivo chato já dá uma normalizada. E quando chega o dia 30, a neblina se dissipa e os dados reais e sólidos finalmente emergem. Mas afinal, qual é o ritmo verdadeiro desse crescimento? Bom, a estimativa média é de 250 a 500 gramas por semana. E, gente, reforçando, isso é uma faixa geral de referência, tá? Não é uma meta cravada na pedra para todo mundo, porque depende demais da genética, do tempo de treino de cada um. A grande moral da história é que construir músculo demora. Aquele pouquinho de massa das primeiras semanas fica totalmente camuflado debaixo do ruído da água. E agora o ponto 5, inchaço versus gordura real. A nossa lista de verificação prática. Como saber o que é o quê? A gente usa 4 indícios básicos. O grande segredo, o pulo do gato, é usar essas pistas em conjunto e nunca isoladamente. Primeiro, a velocidade. Se subiu absurdamente em questão de dias, é inchaço. Gordura demora semanas. Segundo, a variação no dia. Se acorda com a barriga reta e incha muito à noite, é digestivo. A gordura real fica constante o dia inteiro. Terceiro, a estabilização. Geralmente, depois de umas 2 ou 3 semanas, o peso dá uma estagnada. Se continuar subindo sem parar depois desse período, aí sim pode ser alerta de gordura. E por último, no visual. O inchaço é só distensão da barriga. Já a gordura deixa o corpo todo levemente mais macio. Combinando essas pistas, a leitura dos sinais do corpo fica extremamente mais fiel. Com essa teoria dominada, entramos na prática com o ponto 6, o guia de sobrevivência e plano de ação. Para blindar a mente e não ceder ao medo, a gente precisa de dados. O protocolo para esses 30 dias é bem direto. A regra de ouro é tratar as primeiras 2 a 3 semanas como uma mera fase geral de adaptação, sem estresse. Pesar em jejum, de preferência toda manhã, mas atenção redobrada. Calculem apenas a média da semana. Ignorem totalmente aqueles picos diários que só geram ansiedade. Tirem fotos do progresso e meçam cintura, braços e pernas a cada 2 semanas. Transformar as emoções em métricas reais é o que garante a consistência. E a cereja do bolo vem no dia 30. Somente depois de um mês inteirinho de coleta de dados é que a gente avalia com calma a média semanal de peso. Se a curva estiver subindo devagarzinho e no ritmo esperado, show de bola, o plano está perfeito. Caso a subida esteja constante e bem acima das estimativas, aí sim é possível considerar um ajuste bem leve, quem sabe reduzindo umas 200 a 300 calorias. Mas é só uma sugestão para lapidar, não é para fazer cortes malucos, tudo bem? E aqui precisamos fazer uma ressalva que está no nosso material e é vital. Estes números são estimativas gerais baseadas em fisiologia do exercício. Sempre consulte um nutricionista ou profissional de educação física para interpretar seus dados específicos. Repito, é importantíssimo levar isso a sério. Cada corpo é único e vai responder de uma forma própria a um superávit calórico. O acompanhamento profissional adequado é a peça que conecta toda essa teoria biológica à realidade individual. Então a grande reflexão final é essa: confiar nos dados e seguir firme, ou entrar em desespero e desistir antes mesmo que a construção muscular tenha a chance de aparecer? Entender que essa fase de desconforto e peso mascarado é algo normal e completamente esperado traz o poder necessário para manter a calma. Se essa nossa análise de hoje clareou o processo, vale a pena refletir em qual etapa dessa jornada inicial de 30 dias os treinos se encontram agora. Ter essa base ajuda demais. Falando nisso, na nossa próxima explanação vamos dissecar um teste prático de 30 dias usando o Whey Protein vegano para checar se os resultados realmente se equiparam. Até lá, confiem na ciência, tenham bastante paciência com a fase de adaptação e continuem focando firme